Bom, pessoal, eu sou o professor Antônio Neto e nós vamos trabalhar com geopolítica, atualidades, e é uma disciplina extremamente importante. Agora, com o aumento da importância do Enem e os próprios vestibulares que cobram muitas questões ligadas à atualidade de forma contextualizada, é muito importante que vocês estudem os eventos, esses eventos históricos que são cobrados nos vestibulares. Bom, por que estudar geopolítica? A primeira coisa a disciplina é um suporte para 3 outras disciplinas. A disciplina de História, a disciplina de Geografia e a produção de texto ou redação. Então, como é que nós estudamos e qual é a abordagem de geopolítica? A primeira coisa que nós fazemos é o que o mundo contemporâneo ele é. O mundo contemporâneo é, na verdade, o resultado de uma série de eventos acontecidos a partir do fim do século XIX que produziram um século XX extremamente violento, com 2 grandes guerras mundiais, né? a de 14 a 18, que é chamada Primeira Guerra, e a guerra de 39 até 45, a Segunda Guerra Mundial, que foi sucedida por um evento, por um período de crise chamado Guerra Fria, onde milhares de pequenos conflitos eclodiram pelo mundo. Então é isso que a disciplina vai trabalhar. Como é que nós vamos dar início a essa disciplina? Primeiro nós vamos trabalhar as tensões mundiais que vão desencadear no primeiro grande conflito. Então esse é o primeiro trabalho. Então assim, a partilha da África, as disputas comerciais, o choque de imperialismo, a unificação alemã, esses eventos todos ocorridos ao longo do século XIX puseram o mundo, né, colocaram o mundo numa situação extremamente tensa, né? A Europa em especial ficou muito mais tensa ainda. Então, num dado momento, a gente tem a Europa com 2 impérios bastante estabelecidos, que eram o Império Britânico e o Império Francês, com territórios, colônias espalhadas pelo mundo inteiro, e nós temos uma Alemanha em ascensão. Então, olha, o primeiro embate, uma Alemanha nascente, uma Alemanha recém-unificada, se industrializando e precisando de espaço vital, e do outro lado você tem um Império Britânico e um Império Francês já estabelecidos. Então, dentro da Europa, naquele momento geopolítico, a Europa estava numa tensão muito grande. Por outro lado, lá no Extremo Oriente, o Império Japonês começa a expandir os seus domínios para além do seu arquipélago. Na era Meiji, que é a era que vai de 1868 a 1913, o Japão dá uma guinada muito grande do ponto de vista econômico, militar, político. Então, olha só, eu tenho os impérios europeus, eu tenho o Japão como império emergente e aqui na América nós temos os Estados Unidos como um império que vai emergindo. No final do século XIX, na Guerra Hispano-Americana de 1898, os Estados Unidos ganham a guerra e tomam da Espanha as Ilhas Guam, Porto Rico, Cuba e as Filipinas. Então os Estados Unidos agora já se configura como uma potência mundial, não mais como uma potência regional americana, e sim uma potência mundial. Então era esse o momento. Então nós temos esses impérios. De um lado, os impérios estabelecidos, a França e a Grã-Bretanha. Do outro lado, os impérios emergentes, a Alemanha na Europa, o Japão na Ásia e os Estados Unidos aqui na América. E 3 outros impérios em situação extremamente complicada. O Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano e o Império Russo. Esses impérios estavam numa situação extremamente complicada, ou seja, eles estavam já na exaustão dos seus domínios. O Império Turco-Otomano vinha perdendo território para os franco-britânicos e o Império Austro-Húngaro espremido a leste pelo Império Russo, ao sul pelo Império Turco-Otomano e cercado pela Itália e pela Alemanha. Então, era um império sem possibilidade de expansão. A Alemanha, por sua vez, apesar de já ter ganho a Guerra Franco-Prussiana de 1871, na Europa ela não tinha muitos domínios. Então, essas tensões que existiam entre os países da Europa, esses impérios, levaria à formação de 2 grandes alianças. A Tríplice Aliança, formada por Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália, e do outro lado
a Tríplice Entente, formada pela Grã-Bretanha, pela França e pelo Império Russo. Então, na verdade, esse jogo de poder, essa formação de alianças, visava principalmente evitar um conflito. Porém, o que aconteceu foi que em 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial. E ao estourar essa Primeira Guerra Mundial, produziu efeitos extremamente catastróficos, mudando todo o mapa europeu e causando, de fato, um impacto muito grande na geopolítica mundial. Então nós temos aí um período de tensão. Então nesse primeiro encontro, nós gostaríamos de falar sobre essas questões, ou seja, essas tensões que existiam entre o século XIX até a eclosão da Primeira Guerra Mundial. No próximo vídeo nós falaremos sobre a Primeira Guerra Mundial e o seu desenrolar. Muito obrigado e até a próxima.